queria dizer para vocês umas coisas que me tocam muito quando eu vejo o Mino Carta fazer esse vídeo. O Mino Carta é indubitavelmente o mais importante jornalista vivo desse país. Indubitavelmente. Possivelmente seja o jornalista mais criativo que esse país teve. Ele foi um cara que fez 4 Rodas, foi um cara que participou da construção da realidade, foi um cara que fez a revista Veja, foi um cara que fez a Isto É, foi um cara que fez o Jornal da Tarde, foi um cara que fez o Jornal da República e foi o cara que depois que tiraram tudo ele ainda fez a Carta Capital. O que é importante no Mino Carta é que ele também foi o primeiro jornalista que em 1975 fez uma capa da Isto É comigo por causa das greves dos metalúrgicos do ABC. O mais importante é que o Mino Carta é um cara tão tinhoso, um italiano tão nervoso, que quando ele brigou com o Roberto Tivita, ele saiu, ele era o secretário-geral da revista, ele saiu e não quis receber indenização para não ficar devendo favor ao Roberto Tivita. Esse é o Mino Carta que nós conhecemos, é o Mino Carta que luta hoje, sabe, muito para manter a Carta Capital, que luta muito para manter, sabe, a sua saúde intacta, no momento em que a gente também lamenta profundamente a morte de 2 ícones da economia brasileira. A semana passada, um dia atrás, a Maria da Conceição Tavares, e antes de ontem, o nosso amigo Delfim Neto. E com o Delfim Neto tem uma coisa muito importante na minha vida, que eu passei 30 anos da minha vida xingando o Delfim Neto. 30 anos. E quando eu virei presidente da República, em momentos muito difíceis, o principal economista, sabe, de fora do meu partido, que veio a defender o governo, foi o Delfim Neto. E eu passei a ter uma relação com o Delfim Neto a ponto de, no comício da minha reeleição em 2006, eu publicamente pedi desculpas ao Delfim Neto. De tantas críticas, umas justas, outras injustas, mas de vez em quando na política a gente pega alguém de bode expiatório e fica xingando, às vezes até sem ter razão. E eu passei a ser um admirador, sabe, se não de tudo que o Mino Carta, do que o Delfim fazia na economia, eu passei a ser admirador da sagacidade, da inteligência e da esperteza do Delfim Neto. Da mesma forma que a Maria da Conceição Tavares. Poder-se-ia dizer que ela era uma economista brava, que ela xingava todo mundo, que ela gritava todo mundo, mas inegavelmente o Brasil perdeu uma tribuna extraordinária que era a Maria da Conceição Tavares. E o Mino Carta é uma dessas pessoas que eu aprendi a apreciar durante muito tempo, muito tempo. Eu tive contato com ele a primeira vez em 75, depois fizemos uma amizade, muito tempo. Tem um tempo, Manuela, que o Mino Carta ficou com raiva de mim, porque eu não falei com ele da morte da esposa dele. E depois de 10 anos eu encontrei com o Mino Carta e falou: Mino, eu não podia falar com você porque eu não sabia que ela tinha morrido. Se ninguém me falou, como é que eu vou lembrar de falar para você? E recuperamos a nossa extraordinária amizade. É uma pessoa que eu gosto muito e fico muito agradecido a você promover esse evento aqui com a Carta Capital, porque nós estamos precisando no país de alguma coisa séria nos meios de comunicação, alguma coisa em que a gente acredita, alguma coisa em que não tem um viés ideológico, alguma coisa em que a gente possa saber, bom, isso aqui eu não concordo, mas é verdade, isso aqui eu não concordo, mas é bom, isso aqui eu não concordo, mas é sério. Nós estamos precisando, lamentavelmente nós estamos precisando de muita informação correta, porque eu tenho dito para as pessoas que nós estamos vivendo a era do fim do argumento. Ou seja, o argumento não vale muita coisa. O que vale são palavras cifradas, o que vale são xingamentos, o que vale são provocações. Ou seja, quanto mais curta a provocação, quanto menos palavras, melhor. Então o argumento, as pessoas que se prepararam tanto para os argumentos, sabe, não tem mais chance, porque ninguém quer saber de argumento. O cara quer te avacalhar e acabou, e vai por aí afora. Ninguém presta conta. O cara, para xingar alguém, ele não tem que dar explicação, ele xinga. Agora, o cara, para dizer que não é verdade, ele tem que explicar. E se o argumento está perdendo força, nós estamos vivendo um momento difícil. Qual é a sorte nossa? É que eu sou um presidente de sorte. A sorte nossa é que eu sou um presidente de sorte. E eu tive sorte nos meus 2 primeiros mandatos. E votei para tentar mostrar o seguinte: não é possível ser goleiro da seleção brasileira sem sorte. E não é possível ser presidente da República sem sorte. Quem for um azarado, não concorra. Não concorra. Porque não é possível você levar um povo ao sofrimento se você é um cara sem sorte. E eu, antes de dizer as minhas palavras aqui sobre a questão da integração da América do Sul, eu queria dizer para você que nós estamos vivendo um momento muito bom. Eu quero dizer aqui de público: eu vivo o meu melhor momento como ser humano. Na minha passagem de 78 anos pelo planeta Terra, eu me sinto no meu melhor momento. Eu me sinto quase pleno como ser humano. Não tenho preocupação que não seja tentar encontrar soluções para os problemas. Os problemas, quanto mais graves, mais eles são apaixonantes, mais eles são motivantes, ou seja, mais eles acordam na gente a disposição da gente resolver. Eu não sou de ficar lamentando, eu não sou de chamar ministro para dizer: olha, vai acontecer tal coisa. Não, eu chamo os ministros para dizer: nós temos que resolver. Se não está dando certo, vamos ter que encontrar uma solução.
A gente não tem que ficar dizendo eu acho, eu penso, eu acredito, a gente tem que fazer as coisas. E as coisas vão acontecer no país. Eu quero que vocês, empresários, vocês convidados para esse debate, saibam o seguinte: o Brasil vai terminar o meu mandato numa situação altamente privilegiada, como foi em 2010. A economia crescendo, a inflação baixando, os juros caindo, o desemprego caindo, a massa salarial aumentando, o investimento na indústria crescendo, o investimento no comércio crescendo. Ou seja, tudo pode acontecer, se a gente tivesse, deveria ter uma placa na porta da CNI, uma placa dizendo que o que falta no Brasil é circulação do dinheiro. O dinheiro não pode ficar parado no bolso de alguém ou na conta de alguém. O dinheiro tem que circular. Então você tem que colocar uma frase ali. Muito dinheiro na mão de poucos significa empobrecimento, significa analfabetismo, miséria, fome, desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente ao contrário. Significa todo mundo participando da economia, todo mundo comprando. Se você quiser fazer uma experiência, pegue 10 mil reais e dê na mão de uma pessoa só. Essa pessoa vai pegar esse dinheiro, vai correr para um banco, vai procurar qual a melhor aplicação e vai aplicar para viver de dividendos. Agora pegue esses 10 mil reais e divida para 100 pessoas. E dê um pouquinho para cada um, você vai ver que todos vão correr para comprar alguma coisa, ou para comer, ou para se vestir, ou para estudar. Então, essa é a mágica do que está acontecendo no Brasil outra vez. Quando deixei a presidência em 2010, eu viajei muito mundo fazendo palestra. E toda vez que eu era convidado, a gente perguntava o que vocês querem que o presidente fale. E os caras falavam, a gente quer que fale o que aconteceu no Brasil. E eu então tinha muito orgulho de dizer, a salvação do Brasil e a solução do Brasil foi que a gente decidiu que o pobre não é o problema. O pobre vira a solução na hora que a gente inclui ele no tal do mercado. Na hora que ele vira gente participante desse mercado. Enquanto ele estiver marginalizado, sem poder comprar, sabe, sem poder consumir, nenhuma indústria vai investir, nenhum comércio vai nascer. Então é preciso a gente ter essa consciência, que esse país precisa, sabe, ter circulação de dinheiro. É por isso que no meu governo, o BNB volta a funcionar como Banco de Desenvolvimento, inclusive emprestando dinheiro para estados e municípios, além dos pequenos créditos e empresários. O Banco do BNDES voltou a fazer investimento e tem que fazer mais, nós precisamos arrumar mais dinheiro para fazer mais dinheiro. O Banco do Brasil voltou a investir mais, a Caixa Econômica voltou a investir mais, o BASA voltou a investir mais. É porque se não houver um investimento, alguma coisa não acontece. As coisas não acontecem. E o milagre do pequeno investimento, o milagre do pequeno negócio, o milagre do empreendedorismo, o milagre das pessoas acreditarem que as coisas vão dar certo. Então, meu lema é esse. Mesmo que der errado, vai dar certo. Mesmo. Porque eu não vislumbro nada pela frente, nem a briga Estados Unidos e China, que me cause qualquer temor que vai desviar o Brasil da rota de crescimento que nós entramos. Então, você pode ter certeza que esse país vai ter muita sorte. Porque esse é o meu objetivo. É provar, mais uma vez, que esse país tem que ser governado olhando para a totalidade do seu povo. A gente não pode governar para quem é mais alto, para quem tem mais dinheiro, para quem é mais gordo, para quem é mais magro. Não, nós temos que olhar para o conjunto da sociedade brasileira. E o crescimento vai se dar na hora que a gente decidir trazer os grandes que estão fora para estar dentro. Isso levou a gente a tomar uma atitude, recentemente, na construção do PAC, que é uma inovação. Normalmente, um presidente da República e os seus ministros escolhem o governador, que é seu amigo, escolhem o prefeito, que é seu amigo, e decide fazer a obra naquele estado em que ele tem amizade com o governador. Nós inventamos uma coisa chamada de PAC Seleções. Todos os 5.800 prefeitos do Brasil têm a mesma oportunidade. Não importa o partido, não importa o tamanho da cidade. Todos têm a oportunidade de fazer um projeto. E nós fazemos a seleção dos projetos por importância, por necessidade. E o que aconteceu é que no PAC Seleções, muita gente do meu partido ficava muito irado comigo. Pô, o meu vizinho lá ganhou dinheiro para encosta, ganhou dinheiro não sei para quem, e o meu não vai. Não vai porque o projeto dele é mais importante que o seu. O povo de lá precisa mais que você. Esse republicanismo é que nós estamos tentando estabelecer no Brasil para trazer de volta um pouco de civilidade. A gente não é um grupo de amigos, sabe? A gente é governo, e o governo precisa pensar na totalidade do seu povo e fazer as coisas acontecer. E isso me faz, eu vou dizer aqui, na sede da CNI, sabe, que eu espero que você um dia me convide para um jantar, porque também só conversa não enche barriga, sabe, que eu acho, sabe, eu acho que nós vamos viver um bom momento. Um bom momento. Eu, sinceramente, sabe, eu sempre falo para provocar alguns amigos meus empresários que só não enxerga quem não quer. Quando eu deixei a presidência em 2010, a gente vendia praticamente 3.800.000 carros por ano. Se pegar 2012, que é a data exata, a gente chegou a vender 3.836.000 carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, a gente estava vendendo só 1.800.000. A pergunta é, o que aconteceu no país? As pessoas perderam o gosto para comprar carro? As indústrias não queriam mais produzir?
Não, o que faltou foi determinação política de fazer as coisas acontecer e vai voltar a acontecer. Você é testemunha que no único dia eu recebi no Palácio do Planalto e depois eu fui na UFAV em São Paulo para um investimento de 130 bilhões de reais até 2008 da indústria automobilística brasileira. E eu disse para eles, a única coisa que eu posso oferecer para vocês é consumidor para o carro de vocês. Se a gente melhorar as condições do povo pobre, se a gente melhorar as condições salariais, se a gente melhorar a renda das pessoas, você pode ficar certo que o povo vira consumidor. Porque as pessoas querem ter um carrinho. É preciso que a gente adeque o carro às condições de pagamento das pessoas. Aumentar o número de prestação. Porque o povo brasileiro tem uma vantagem que é o seguinte, ele não se importa, mas veja, passar o juro é uma briga nossa eterna nesse país. É uma briga eterna. Mas mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir. O Japão tem juros zero e a economia do Japão não cresce há quantos anos? O que é importante é a circulação de dinheiro. Se você perceber que na minha cidade, em Caetés, o povo está tendo dinheiro para consumir, você vai montar uma indústria lá. Mas se você perceber que não tem dinheiro, você não vai montar. Você vai colocar o seu dinheiro no banquinho, de preferência nos títulos do Tesouro, ganhar aí uns 10 e 25 por mês de juro. Em 10 anos você dobra a sua riqueza. Então, para quem investir na produção, para quem investir na geração de emprego, você tem segurança. Esse é o país que nós precisamos mudar. Esse é o país que nós precisamos mudar. Fazer com que o dinheiro circule. Se o dinheiro circular, não vai ter problema nenhum. Você vai passar para a história como o melhor momento da CNI nesse país. Que em 2003, quando eu tomei posse, eu discutia com o ministro Celso Amorim a necessidade da gente mudar um pouco a participação do Brasil na geopolítica mundial. O Brasil, durante muito tempo, ele esteve muito ligado a Portugal, depois ele esteve ligado ao inglês, depois esteve ligado à economia americana e depois à União Europeia como um todo. Ou seja, o Brasil não olhava nem a América do Sul, e nem olhava a América Latina, e não olhava o continente africano. A gente era um país que levantava de manhã, olhava para o mapa do mundo e só via a Europa, só via os Estados Unidos, não via nem a China. Tá? O que acontece é que, historicamente, nós fomos criados para ser inimigos uns dos outros. Portugal nos ensinava a não gostar da América do Sul, porque era um país pobre, que poderia ser problema para nós. E a América Latina, a espanhola, não gostava de nós, porque nós éramos o inimigo, nós éramos o império. Eu não esqueço nunca, Alban, o Chaves, antes de ser presidente, ele era professor da escola militar da Venezuela. E a aula que ele dava para os soldados da Venezuela era orientando ele de que o Brasil era o grande inimigo. Não eram os Estados Unidos, era o Brasil que era o grande inimigo. E aí você tem uma cultura de aversão ao Brasil. Então nós tivemos um trabalho imenso. Nós construímos a Unasul, nós construímos o Conselho de Defesa da América do Sul, nós abrimos mão da ALCA e fortalecemos o Mercosul, nós criamos a CELAC. Eu visitei todos os países da América Latina, todos, sem distinção, do Caribe, para mostrar que o Brasil queria ser parceiro de verdade. E no reforço do Mercosul houve um milagre. Quando nós entramos no governo, nossa relação com a Argentina, o fluxo era de 7 bilhões de reais. Quando terminamos o governo, era de 39 bilhões de reais. No Mercosul, na Argentina e em toda a América Latina, chegamos a quase 90 bilhões de fluxo de comércio exterior. Ou seja, você pega um país como o Chile hoje, Simone, o Chile hoje, o nosso fluxo de balança comercial com o Chile é maior do que com a Inglaterra, maior do que com a Itália, maior do que com a França. Só não é maior com a Alemanha. Isso é uma demonstração de que o nosso futuro está aqui próximo de nós. É com essa gente que pode comprar os produtos manufaturados que a indústria brasileira produz, ou com essa gente que pode co-participar, ser sócio na construção de outras empresas que a gente quer criar, que a gente vai criar um bloco forte, um bloco de mais de 400 milhões de habitantes, um bloco com um PIB muito forte e que vai ter inserção, sabe, no conjunto das negociações mundiais. E o Brasil não perderá essa chance, mano. Eu quero dizer para vocês, nós não perderemos essa chance. Eu, no ano e 8 meses de governo, só para vocês terem ideia, eu já me reuni com os 27 países da União Europeia, já me reuni com os 33 presidentes da CELAC, já me reuni com os 54 presidentes do país da Sul, já me reuni com a China, já me reuni com os Estados Unidos, já me reuni com os BRICS, já me reuni com o G20, já me reuni 2 vezes com o G7, ou seja, porque nós não vamos perder uma oportunidade de fazer com que o país vire de verdade um protagonista internacional no mundo da política, no mundo dos negócios, no mundo do crescimento econômico. Esse é o lugar que está reservado ao Brasil, basta que a gente tenha a dimensão de grandiosidade do Brasil. Isso nós vamos fazer. Uma coisa importante para vocês lembrarem aqui, a primeira reunião que eu fiz quando eu voltei para a presidência foi reunir os 3 comandantes das Forças Armadas, convidar o companheiro Luciano Coutinho, convidar, sabe, a Federação da Indústria de São Paulo, que tinha um projeto, e convidar o ministro da Defesa, para a
gente discutir a recuperação da indústria bélica brasileira. A indústria da defesa precisa ser forte, precisa funcionar, porque ela gera tecnologia, ela gera emprego. E a gente não pode, num país desse tamanho, ter umas Forças Armadas que dispensam soldados às 11 horas porque não tem dinheiro para pagar o almoço. Ou ter soldado que não ganha sequer o salário mínimo. Foi assim que eu encontrei em 2003. Nós, graças à nossa parceria, nós criamos o Soldado Cidadão para que durante o ano que ele fosse recruta, ele pudesse, no Senai, fazer um curso de formação profissional. Esse país, ele tem que ser do tamanho que pensa a cabeça do governo do presidente. Se a gente pensa pequeno e a gente sonha pequeno, as coisas não acontecem. A gente tem que pensar cada vez mais grande, porque mesmo que não aconteça tudo que a gente quer, o que vai acontecer é maior do que se a gente pensasse pequeno. Aqui no Brasil se criou a bobagem de discutir se o Estado é máximo ou se o Estado é mínimo. Ou seja, de vez em quando a gente traz para a nossa discussão coisas que não interessa nada, que não acrescenta nada, que não mexe com nada, só mexe com a vaidade intelectual dos que pensam assim. O Estado não tem que ser máximo, não tem que ser menos, o Estado tem que ser o Estado. Eu já disse para todo mundo, eu não quero um Estado empresarial, mas eu não abro mão do Estado indutor. Quem é que vai levar a indústria para o Nordeste brasileiro? Porque se a gente não tiver uma discussão com o Pedro Ricorda, você que é que foi um especialista na Bahia, se a gente não tiver condições de pensar diferente as regiões, tudo e qualquer investimento vai para o sul do país e para o Sudeste, porque é lá que tem mais mão de obra qualificada, tem mais infraestrutura, tem mais mercado consumidor, está tudo lá. Então nós temos que dizer o seguinte, nós precisamos desenvolver outros lugares do país. Temos que incentivar as indústrias a ir para lá para a gente poder tornar esse país um pouco mais econômico. Eu quero que nordestino venha para São Paulo de férias, não para ser pedreiro. Como eu quero que o pessoal do Centro-Oeste também, sabe? Que a gente seja um país de muita circulação para que a gente possa integrar esse país de verdade. Mas isso pressupõe, sabe, que a gente tem que ter um Estado competente para isso. Lembrando a vocês que é a primeira vez que o Brasil é convidado para participar da PEC no Peru. E eu vou participar da PEC. Os chineses querem discutir conosco a Rota da Seda, nós vamos discutir a Rota da Seda. Nós não vamos fechar os olhos, não, nós vamos dizer o que tem para nós. O que eu tenho com isso? O que eu ganho? Porque essa é a discussão. Por isso, companheiros e companheiras do Brasil precisa estar preparado, porque depois do G20, eu tenho uma bilateral aqui em Brasília com a China. É uma reunião que a gente vai comemorar os 50 anos de relação diplomática, mas é uma reunião em que a gente vai discutir, se prepare, uma parceria estratégica com a China de longo prazo. Ou seja, nós queremos ser uma economia mais forte do que jamais nós fomos. E nós precisamos de procurar parceiro. Não pense que quando eu falo da China eu quero brigar com os Estados Unidos. Pelo contrário, eu quero os Estados Unidos do nosso lado, tanto quanto eu quero a China. Eu quero saber aonde é que nós entramos. Qual é o lugar que eu vou entrar, com quem que eu vou dançar. Sabe? Porque o Brasil precisa se respeitar, e a gente vai se respeitar se a gente tiver projeto. Bem, lembrar vocês que nós estamos prontos para firmar o acordo Mercosul-União Europeia. Agora depende da União Europeia, porque nós aqui já decidimos o que queremos e já comunicamos eles. A União Europeia que se vire com a França, que tem dificuldade dos produtos agrícolas brasileiros, certamente tem medo de disputar com o nosso queijo de Minas, tem medo de disputar com o nosso vinho do Rio Grande do Sul. Mas, sabe, nós estamos, já liguei para a Ursula von der Leyen, está dizendo para ela, está pronto, nós do Mercosul estamos dispostos a assinar um acordo. É só vocês quererem que nós assinamos. Agora depende deles, não depende mais de nós. E a verdade é o seguinte, se todo investimento que ele diz para mim que vai acontecer no Brasil aconteceu, nós vamos ser logo a segunda economia do mundo. Porque tem uma coisa que as pessoas falam e não explicam direito. E eu peguei uma frase que o cacique Raoni disse numa palestra com a ministra Nívia, sabe, que ele não entendeu uma questão da saúde. Ele ficou bravo, falou, eu não entendi o que você falou, eu não entendi. Aí, me explica. A Nívia explicou. Ele falou, está vendo? Se me explica, eu entendo. Então, veja, nós estamos falando aqui em inteligência artificial. Eu, sinceramente, acho que um país que tem tanta gente inteligente precisava de inteligência artificial. Mas, de vez em quando, as palavras da moda, inteligência artificial, tudo tem negócio com inteligência artificial, O que as pessoas não falam é quanto de energia a gente vai consumir para essa nova indústria de dados e de informações. Foi chamado os grandes computadores. A gente pensa que é fábrica de alumínio, que gasta muita energia, mas você vai ver. E aí nós temos que nos preparar para isso. As pessoas têm que saber que a gente tem que se preparar concomitantemente entre o fornecimento de energia e investimento para que a gente seja detentor da inteligência artificial. E aí uma coisa extraordinária que aconteceu no Brasil. Eu fiz uma reunião com o Conselho de Ciência e Tecnologia. E na reunião do Conselho eu desafiei os cientistas brasileiros no congresso que houve com mais de 3.000 pessoas a apresentarem proposta de inteligência artificial em língua portuguesa. E eles apresentaram. Quando nós estamos com a proposta do projeto, certamente vamos fazer uma discussão a nível de sociedade brasileira, porque nós não queremos
Porque não queremos ficar em segundo lugar nem em terceiro, nós queremos participar. Se não chegar a medalha de ouro, não é por esforço nosso. Mas nós vamos trabalhar. E aí eu estou na expectativa do discurso do Alexandre Silveira com a quantidade de energia. Um outro dado para você, Obama. Quando nós adotamos um modelo de TV digital japonesa, que nós criamos o Nipo brasileiro, ou seja, nós convencemos muitos países da América do Sul que já estavam adotando o modelo europeu, o modelo americano, a entrar no modelo chinês, porque aqui no Brasil ia ser feita uma fábrica de semicondutores. Ia ser feita uma fábrica aqui. Bem, eu mandei para o Japão a Dilma Rousseff, que era minha chefe da Casa Civil, mandei o Furlan, que era ministro da Indústria e Comércio, e mandei o nosso ministro da SECOM fazer uma viagem ao Hélio Costa, no Japão. E foi feita uma comissão de trabalho, porque iríamos implantar na América do Sul e dentro da América do Sul, no Brasil, uma fábrica de semicondutores, e nunca apareceu essa fábrica. Tá? Então o japonês nos deve. Quando nós nos encontrarmos, nós vamos cobrar. Eu vou fazer uma visita de Estado lá em março, e nós vamos cobrar. Cadê a nossa fábrica de semicondutores? E também é um lugar que eu quero levar muitos empresários brasileiros. Muito. Para o Japão. Agora nós temos um avião grande, que dá para encher de empresário. Para nem pagar passagem. E veja como nós estamos flexíveis. Eu já não falo taxar o rico, que aí eu posso pegar uma banha. Então, quando eu falo super rico, ele está fora. Então, lamentavelmente, que nós. Bem, você sabe que no mesmo espírito de reduzir as desigualdades dentro dos países entre eles, nós vamos cuidar muito forte da integração. Eu estou convencido que nós temos que convencer os países vizinhos de que sozinhos nós não deixaremos de ser pequenos. E juntos a gente pode fazer muita coisa. Então, quando eu sonhei em trazer a indústria naval de volta no Brasil, os empresários devem saber, a indústria naval brasileira, na década de 50, era quase que a segunda maior do mundo. Ou seja, quando eu tomei posse em 2003, a gente tinha 3 mil empregados, a gente não produzia mais nada, a não ser reparação e limpeza de casco. Nós resolvemos fazer navios outra vez. E nós chegamos a ter 86 mil trabalhadores construindo navios. Pernambuco, na Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E tive uma briga enorme, sabe, uma briga de cunho ideológico com a Petrobras, que não era ninguém de direita que estava lá, era meu amigo Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, seu amigo baiano, que me dizia: presidente, a gente não pode produzir sonda, a gente não pode produzir navio, não pode produzir sonda nem sonda, porque, sabe, fica 100 milhões de dólares mais caro, sabe? Se a gente comprar, vai ficar mais barato, tudo bem, mas se a gente comprar, a gente não vai ter emprego, a gente não vai ter imposto, a gente não vai ter conhecimento tecnológico, a gente não vai ter uma indústria competitiva. Por que eu sou obrigado a comprar de Singapura e não competir com eles? Por que eu tenho que ser só comprador e não vendedor? Essa é a cabeça de um dirigente político. Como não tem curso de política na universidade, você não aprende a ser presidente da universidade. Não aprende, você aprende a ser prefeito. Porque a grande coisa do mundo político é tomada de decisão. E a tomada de decisão é que é coisa extraordinária, é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Vem da quantidade de informações que a pessoa tem e vem do pensamento de mundo que a pessoa quer. Se você não tem visão do mundo, não tem visão de nada. E eu digo sempre o seguinte: eu, quando digo para todo mundo que eu vou viver 120 anos, ainda falta 32 anos, cara. E eu falo isso porque é o seguinte: todo ser humano que tem uma causa não fica velho. Quem faz a velhice é você não ter perspectiva de futuro. Você fica, estou no fim da vida, não sei da conta não. Pois eu, levanto todo dia, cara, com uma causa. Eu quero viver 120 anos. Já disse para Deus: não guarde lugar para mim aí tão cedo. Sabe? Conte para todo mundo. Se tiver algum amigo meu que queira ir, eu até mando na frente, mas eu não quero. Eu não quero. Né? Eu não sei se você aprendeu na Bahia, na minha parte social que eu nasci, a gente aprendia. O coração não sente o que os olhos não vê. Então, se você não leva as pessoas para ver as coisas que existem no mundo, sabe? Você tem que ir a Xangai, você tem que ir a Pequim para você saber o que aconteceu nesses últimos 30 anos, 40 anos. Você não acredita. Você não acredita que seja possível fazer o que foi feito com o crescimento da China. A China virou um problema para quem? Não para nós, virou um problema para os Estados Unidos. E virou um problema para os países capitalistas que acharam que era fácil, sabe, aumentar a sua riqueza explorando a mão de obra quase que escrava da China. Os chineses, diferentemente de nós, souberam aproveitar a oportunidade, sabe? Não ficaram muito preocupados com essa tal de propriedade intelectual e foram aprendendo a fazer as coisas, foram mandando a gente estudar lá fora, e hoje a China é o que é. Uma coisa invejável. E aqui no Brasil também ensina a gente, companheiro. É o seguinte: você acredita que o Brasil é o país do mundo que sozinho forma mais advogado do que o restante do mundo junto? Nada
Nada contra advogado. Nós precisamos formar gente de especialidade na questão da engenharia, na matemática, na questão digital, na produção de software. Ou seja, nós precisamos entrar nesse mundo, sabe? E aí nós vamos formar a nossa meninada. Nós estamos agora com mais 100 novos institutos federais, e nesses institutos a gente quer dizer o seguinte: que custo a gente vai dar? Ele já aprendeu que Cabral descobriu o Brasil. Agora, o que a gente vai ensinar para o futuro dele? Qual é a expertise que nós queremos que ele tenha? E aí é que eu acho que nós vamos precisar utilizar a inteligência de todo mundo para a gente poder fazer as coisas, sabe, com muito mais força, muito. Queridos companheiros e companheiras, a democracia e o desenvolvimento caminham lado a lado. Eu estou convidando uma reunião, dia 24, na sede da ONU, com os governos democratas do mundo. Eu ia convidar governos progressistas, mas aí quando eu fiquei fazendo o levantamento, tem pouco governo progressista no mundo. Então eu falei, bom, para não deixar nenhum amigo de fora, eu vou convidar os governos democratas. E estou fazendo uma reunião. Falei com o presidente Biden, falei com o Macron, falei ontem com o primeiro-ministro do Canadá, falei com o primeiro-ministro novo da Inglaterra, que é o meu companheiro do mundo sindical. E falei para ele que nós precisamos fazer alguma coisa para defender a democracia. A democracia não é uma coisa pequena, a democracia é o que existe de mais perfeito que o ser humano criou, sabe, na arte da governança. Eu, sinceramente, eu vejo a União Europeia como uma construção, um patrimônio democrático da humanidade. Imaginar a França e a Alemanha, depois de se autodestruírem, sabe, criar um bloco que fez um Banco Central, que fez um parlamento, sabe, que fez uma moeda própria e que tem um parlamento que decide as coisas, é invejável. E é isso que a gente tem que fazer. Sabe, a gente sempre coloca na mesa um problema. Vou fazer tal coisa, mas esse problema. Vou fazer aquilo. Não, pelo amor de Deus, vou colocar a solução. O cara, quando vai no médico, ele não quer diagnóstico, ele quer o remédio. Então nós, aqui no Brasil, companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês que nós aqui no Brasil, nós temos grandeza, nós temos inteligência, nós temos histórico, e o Brasil tem que ser o carro-chefe da integração da América do Sul. Nós não queremos ter um comportamento hegemônico. Nós queremos construir parcerias. Nós queremos andar de mãos juntas, sabe, para que a gente possa, sabe, viver. Eu lembro, Fausto, cadê o Fausto do nosso SESI? Eu vou lhe dizer uma coisa, porque eu fui escolhido presidente do Sindicato do Metalúrgico Soberano do Campo em 1975. Eu era o diretor delegado de uma fábrica, da Vilares, e o presidente do sindicato precisava deixar de ser presidente, porque a empresa dele tinha mudado de São Bernardo do Campo. Aí nós convocamos o Dieves, a companheira Lurdinha, mulher do nosso ex-companheiro Barelli, a Neves Andral, foram no sindicato fazer um curso para a gente medir quem que era liderança, quem que não era liderança. E pegaram algumas pessoas e falaram o seguinte: o que você entende por sindicalismo? O que é um sindicato para você? Aí o cara que era o meu concorrente fez um cara ficar agachado, subiu nas costas do cara e ficou como se fosse um avião, para cima de todo mundo. Aí quando eu fui fazer, eu peguei todo mundo que estava na sala, eu peguei na mão de todo mundo e falei: sindicato é isso, é a união dos trabalhadores. Isso me fez virar presidente do sindicato e por que não presidente da República. Para governar esse país, o Brasil tem que se apresentar assim, sabe, com muita sabedoria, mas ao mesmo tempo com muita humildade, para as pessoas não desconfiarem. Nós não queremos ser imperialistas. O Paulo Scaff era presidente da Fiesp e eu trouxe a Argentina para um encontro na Fiesp sobre desenvolvimento. E o Paulo Scaff fez uma apresentação da pujança da Fiesp, da pujança do Estado de São Paulo. Puta, que era para afundar o argentino lá dentro, porque não tinha um milímetro de humildade, cara. É o seguinte: nós somos os grandes, nós somos os poderosos, nós temos isso. Puta, eu estava vendo a hora do governo afundando na cadeira. Então o Brasil precisa se apresentar com muita humildade, com muita delicadeza. Os empresários que têm viajado conosco sabem que a gente ganha e a gente, sabe, tem fruto. Levantar a desconfiança do México. Eu tive muitas vezes no México. Eu estive no México, o pessoal tem uma desconfiança de nós, porque acha que nós somos, nossos empresários são imperialismo. E eles são vítimas dos americanos, estou lá vizinho deles. Então é a construção de uma relação de confiança e de interesses que nos faz a gente criar a ideia de fomentar a América do Sul como um bloco. Nós estamos divergentes ideológica, porque nós temos um fenômeno acontecendo no mundo hoje, que é a política do não argumento. Sabe? E nós precisamos recuperar isso. Por isso nós vamos diminuir 15 mil quilômetros de distância entre nós e a China. Sabe? A gente vai mostrar que é mais perto a gente ir pelo mar do que a gente de avião agora. Porque tudo vai acontecer de bom. É por isso que eu digo, gente, mesmo que der errado, vai dar certo. Sabe por quê? Porque vocês têm um presidente de sorte. Eu tenho sorte. Um cara aqui, aos 88 anos,
está apaixonado. Eu fico sempre brincando o seguinte: Fernando Coelho, você que é pensa um cara esperto, é Fernando Coelho. Você acha que é você que é esperto ou eu? Você não sabe quem que é. Fala uma coisa até, Fernando. Eu fico sempre pensando, sabe, a possibilidade que o Brasil jogou fora. A gente, muitas vezes, se a gente vai fazer uma coisa, mesmo agora no governo, quando a gente entra para discutir, sabe, você tem o pessoal preocupado em que a gente não consiga, sabe, gastar, sabe, o dinheiro que precisa, e você tem as pessoas que sabem que precisa gastar. Os que não querem também sabem que precisa gastar. Mas tem responsabilidade em dizer para a sociedade: nós não temos tudo isso. E eu sempre provoco o pessoal a discutir o seguinte: custa fazer tal coisa? Vamos nos perguntar quanto custa não fazer. Quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na década de 50? Na década de 60? Porque o que os prefeitos das cidades hoje vivem nos grandes centros urbanos, que é uma reconstrução da irresponsabilidade da ocupação dos anos 50 e dos anos 60. Então esse país está sempre num processo de reconstrução. Companheiros, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu jamais imaginei que eu votasse nesse país, sabe, tendo 33 milhões de pessoas outra vez no mapa da fome. A gente tinha acabado com isso em 2014. E veio a coisa que destruir é muito simples. Você leva um ano para construir uma casa, um século para construir um castelo, para destruir a meia dúzia de dinamite e um japonesinho para colocar, está acabado o castelo. Gente, eu confesso para vocês que é o seguinte: você veja que eu não me queixei no discurso de posse, esqueci o governo passado no discurso de posse, que eu fui eleito para governar. Mas nós pegamos esse país, gente, destroçado. O tal da Casa Amarela prometida não aconteceu. Nós tivemos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Eu estou inaugurando hoje casa, sabe, que foi começada em 2012. Isso significa refazer projeto, refazer licitação. Sabe? Você sabe o que é? É muito difícil. Nós temos 6 mil creches de escola em processo de reconstrução. Eu peguei o IBAMA com 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. 700 funcionários a menos. Quando poderia ter pelo menos uma a mais a menos. Então esse país foi assim um pouco abandonado. Tá? A minha intenção é tentar entregar esse país a quem vier depois, sabe, com o país arrumado. A política tributária aprovada no Congresso talvez não seja a política tributária do sonho de todo mundo, porque não há política tributária unânime. Não há. Nós temos que botar na cabeça que a única coisa unânime é Deus não pecar. O resto, tudo é possível. E essa política tributária, eu tenho discutido, o meu companheiro Boric no Chile, ele tem 78 parlamentares do lado dele e 77 contra. Não, ele tem 78 contra e 77 favoráveis. E não consegue aprovar um projeto. O Obama passou quantos anos no governo sem conseguir aprovar um projeto? Pois, esse cara de sorte, que montou um governo de sorte. Porque o Rui teve sorte na Bahia, o Renan teve sorte na Lagoa, o Camilo teve sorte, sabe, no Ceará, o Valdez teve sorte lá no Amapá. Então, como eu montei um governo de gente de sorte, a gente conseguiu, num país em que o partido do presidente da República só tem 70 deputados, num colégio de 513, e só tem 9 senadores, num colégio de 81, a gente conseguiu aprovar, sabe, até hoje, mais do que em qualquer outro momento da história desse país. E conseguimos aprovar uma coisa inédita, uma reforma tributária que há 40 anos se tentava fazer nesse país. E fizemos, nesse mundo político adverso, mas com muita conversa. Daqui os ministros sabem quantas horas de conversa, quantas noites, quantas, sabe? E é assim mesmo, porque você não governa se você não tiver tolerância de ouvir os contrários. Quando o presidente da República manda um projeto para o Senado ou para a Câmara, ele não tem que achar que aquele projeto vai ser aprovado como ele quer. Ele tem que ter consciência que os deputados e os partidos têm interesse de mudar alguma coisa. E ele aceitar as mudanças. É difícil, exige conversação, exige. Mas esse é o forte da democracia, Obama. Esse é o forte da democracia. É a gente construir consensos, mesmo na convivência diversa. Então eu digo para vocês, eu sou grato ao Congresso Nacional por todos os problemas que muitas vezes é manchete do jornal que diz que tem briga, não sei de quem, não sei quem. Não tem briga com ninguém. Um presidente da República não briga. Um presidente da República tem que estar calmo todo santo dia. Eu levanto calmo e vou para casa calmo. Não levo os problemas daqui para minha casa, porque esse país tem que dar certo. Eu quero terminar o meu mandato ao bando dizendo o seguinte: esse país finalmente encontrou o seu caminho e não vai voltar atrás. Deixar coisas concluídas para que quem vier toque o barco e toque esse país para frente, porque o povo está cansado. O povo está cansado, sabe? Sobe um degrau da escada, depois derruba aquele degrau e volta para baixo. Aí sobe outro degrau, depois derruba, volta para baixo. Não é possível que a gente não trabalhe para esse povo subir o segundo degrau. Quando a gente levou a empresa automobilística para Pernambuco, quantas críticas a gente resolveu, quantas críticas, mas é só ir lá para ver.
É só ir lá para ver o benefício que aquele trouxe e junto com a empresa estamos levando um Instituto Federal para formar profissionais especialistas. É assim que a gente vai fazer esse país se desenvolver. Então, Babão, eu quero dizer para você que você pode contar, sabe? Você vai perceber que vai ser estranho, mas eu vou lhe tratar sempre como companheiro. E vou dizer por quê. Porque é o seguinte, eu não conhecia você, mas o meu amigo Rui Costa dizia, Lula, o Babão é um cara bom, o Babão é um cara sério. Jacques Wagner dizia, o Lula, o Babão é um cara bom, o Babão é um cara sério. O Otto dizia, o Lula, o Babão é um cara bom, um cara sério. Ora, se todos os meus amigos que eu confio em você, por que eu vou desconfiar? Então eu quero que você saiba que você terá um parceiro. A Carta Capital, Manuela, precisa continuar existindo. Quem puder ajudar, ajude, porque nós precisamos de uma imprensa, pelo menos neutra, nesse país. Um abraço e obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, autoridades, amigos. Neste mês, Carta Capital completa 30 anos. Ela nasceu da cabeça de um pequeno grupo de jornalistas, liderado pelo meu pai, o Mino Carta, e circundado por Luiz Gonzaga Beluso. A edição número 1 chegou às bancas em agosto de 1994, com periodicidade mensal. Em 98, a revista tornou-se quinzenal e em 2001 passou a circular semanalmente e assim permanece até hoje. Nessas 3 décadas, Carta Capital se orgulha de nunca ter abandonado os propósitos que justificam a sua criação. Ser uma alternativa ao pensamento único, respeitar a inteligência do leitor e escrutinar o poder em todas as suas dimensões. Apesar dos altos e baixos, dos momentos sombrios, das injustiças permanentes, dos riscos à nossa liberdade, nunca deixamos de acreditar no Brasil. Acreditamos também no poder transformador do jornalismo, no seu papel fundamental para a afirmação da democracia. Em tempos de fake news e da pós-verdade, reafirmamos diariamente, em múltiplas plataformas, nossa completa lealdade aos fatos, ao debate público, à livre circulação de ideias e à informação. O seminário de hoje, o segundo da série comemorativa de um aniversário tão marcante para nós e para o nosso público, é um exemplo desse compromisso. Aqui estão representantes do poder público e do setor privado para discutir o futuro. Temos a confiança de que o Brasil será melhor amanhã do que hoje. Mais próspero, mais justo, mais orgulhoso de si mesmo. Nas últimas 3 décadas, contamos ao nosso modo as histórias alegres e tristes do Brasil e dos brasileiros. Tem sido um privilégio cumprir esse papel. Aos desafios, respondemos com coragem e determinação. Não temos medo de pensar e de dizer o que pensamos. Não nos curvamos às injunções. E assim chegamos até aqui. Que venham os próximos 30 anos. Agora eu convido vocês a assistir uma mensagem especial do Mino, que gravou essa fala especialmente para este evento. Obrigada. Hoje eu celebro e faço questão de contar com a companhia de vocês. Uma data importante. São 30 anos de Carta Capital, que na verdade é bem mais do que uma revista. É um site, uma empresa editorial, a qual, insisto, não se chama Carta por minha causa, mas que ela se chama Carta porque pretende ser uma carta dirigida aos leitores. Uma revista realmente independente, e não se curvasse diante de ninguém, e não cedesse 1 milímetro da sua independência absoluta e irretocável, que é possível praticar um jornalismo honesto, verdadeiro, a favor do Brasil. E Carta Capital é realmente a portadora dessa mensagem. Então, é uma celebração para mim de extrema importância. São 30 anos e me levam a um sentimento de honra, de plenitude. E me agrada sobremaneira fazê-lo com vocês. Tenham todos um bom evento.